Esse é o 23º vídeo do Projeto Plano Crescer. E se você está acompanhando o canal Plano Crescer, é importante conhecer um pouco quem é a pessoa que está te passando esse conteúdo sobre alternativas de crescimento profissional. Então a questão é como eu cheguei até aqui e como a minha experiência profissional me ajuda a falar sobre isso. Eu começo em 1997, quando eu entrei numa empresa de telecomunicações que estava sendo privatizada na área de marketing. E nessa época, a demanda por telefones fixos no estado do Rio de Janeiro era gigantesca, e onde a empresa colocasse a oferta, teria mais gente querendo comprar do que a capacidade da empresa de entregar. E dessa forma, todas as atenções estavam voltadas para as equipes de engenharia, para o atendimento dessa demanda. Ou, em outras palavras, marketing para quê? Qual era, então, o meu papel nessa empresa? Conforme o tempo foi passando, começaram a me chamar para umas reuniões novas e eu fui sendo cada vez mais acionado, e depois eu entendi o motivo. Aquela bolha enorme de demanda por telefones fixos estava sendo consumida, isto é, aquele momento da empresa onde, para onde ela se virasse, ela poderia atender que não tinha problema, foi começando a ficar cada vez menor, áreas menores, e conforme as bolhas de demanda iam ficando menores, aumentava o risco de ofertar telefonia fixa no lugar errado. E depois que se coloca postes e cabos em determinada quantidade para atender uma região, não dá para tirar mais. E aí a engenharia começou a entender que marketing não é apenas publicidade e propaganda. É também qualificar e quantificar o que oferecer e aonde, de acordo com a demanda. Aí vem o primeiro ponto que ajuda a entender o projeto Plano Crescer. Não basta pensar no que você, hoje ou no futuro, deseja oferecer. Tem que conhecer a quantidade de empresas ou pessoas que querem o que você está oferecendo ou que você está se preparando para oferecer. Essa é a lei da demanda e da oferta. Dessa forma, alguém tem que falar sobre isso, sobre o mercado de trabalho, sobre qual a demanda para cada tipo de ocupação profissional numa determinada região, ajudando as pessoas para que possam fazer suas escolhas do que vale a pena investir em termos de formação acadêmica, seja no nível técnico, na graduação ou na pós-graduação, ou em cursos livres. Aí, em 2004, eu fiz mestrado em Gestão e Estratégia de Negócios. E desde aquela época eu já pensava se as informações eram tão importantes para o desenvolvimento de empresas, como as pessoas podiam decidir o próprio futuro sem fazer uma análise de ameaças e oportunidades que envolvem investimentos em estudos e investimento financeiro. Se você analisar, oferecer seus conhecimentos seguem regras de mercado muito parecidas com as estratégias que as empresas usam, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Em 2008, veja como as coisas vão ganhando sentido. Eu saí da empresa de telecomunicações e fui para uma empresa de ensino superior. E encontrei um cenário muito parecido. A necessidade de informações sobre o mercado para que a empresa tomasse decisões sobre onde e como investir para crescer eram tão importantes em educação como eram em telecomunicações. As dúvidas eram parecidas. O que eu ofereço? Qual a expectativa de alunos e quais os cursos devem ser ofertados? E ali, com esse tipo de análise de cada mercado, eu fui entendendo que a demanda precisava ser não apenas atendida, mas ela precisava ser melhor compreendida. Pois quando se fala de formação acadêmica, as pessoas querem entender como o mercado de trabalho está dividido em termos de oportunidades, pois as pessoas estão num processo de tomada de decisão sobre o que vão fazer da vida. E todos precisam de informação para poder se planejar melhor. Nos dois casos, eu trabalhava com algumas coisas bem parecidas. Empresas querendo crescer, necessidade de informações mais estruturadas para tomada de decisão e a análise de um mercado onde ameaças e oportunidades, como eu já falei, estavam misturadas, muitas vezes camufladas no meio de muita distração e direcionamentos sem nenhuma análise mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Muita gente dando palpite, muita gente dizendo eu acho, não, o mercado está bom para isso, o mercado está bom para aquilo, o mercado está bom para programação, o mercado está bom para ajudar idosos, como em enfermagem ou fisioterapia. Só que às vezes faltava embasamento, porque quando aparecia uma oportunidade, aquela oportunidade também vinha com algum tipo de ameaça acompanhando. E aí, essa informação que parecia ser boa para tomada de decisão, ela era fraca.
e, sendo fraca, ajudava as empresas a errar. E da mesma forma, as pessoas não tendo informação têm uma grande tendência a errar nas suas escolhas profissionais. Então esse sou eu na fila do pão. Um cara que olha para as pessoas como se elas fossem empresas, mas eu não foco em ajudar ninguém a decidir. Até porque cada pessoa tem um tipo de necessidade ou desejo. Mas a certeza que eu tenho é que todas elas precisam tomar decisões sobre o próprio futuro e com isso eu contribuo para o desenvolvimento delas, fornecendo informação. Até o próximo vídeo.